O vento ártico cortava minha pele como se fossem milhares de agulhas minúsculas, enquanto eu permanecia imóvel no centro do salão de pedra. As correntes em meus pulsos pesavam mais do que qualquer fardo que já carreguei. O metal gelado queimando minha pele pálida como fogo congelado. Nunca pensei que as montanhas de Blackwood pudessem ser tão cruéis, mesmo em pleno inverno. O grande salão dos Lyle estava repleto deles. Podia sentir seus olhares sobre mim. Dezenas de olhos famintos por entretenimento, por humilhação, por poder. O ar carregava o aroma inconfundível de pinho e fogo, misturado com algo mais primitivo. O cheiro deles, selvagem e dominante. Suas risadas ecoavam pelas paredes antigas, ricocheteando nas vigas centenárias enquanto esperavam que eu começasse. "Dance pra nós!" ordenou Thorne, o beta da alcateia, girando o dedo no ar como se eu fosse um brinquedo mecânico prestes a ser ativado. "Dance nas correntes, humana. Mostre-nos como sua espécie se entretém." Senti minhas bochechas queimarem. Não pelo frio cortante que entrava pelas frestas das janelas altas, mas pela vergonha que me consumia por dentro. Como havia chegado ali, uma simples fotógrafa de natureza que se aventurou nas florestas proibidas para capturar a aurora boreal perfeita, e encontrou algo muito mais antigo, muito mais perigoso. Meus dedos tocaram instintivamente o pingente de prata em meu pescoço, a última lembrança de minha avó antes dela partir. "Isso vai te proteger quando as sombras se moverem", ela havia dito com aquele olhar distante, como se enxergasse algo além do véu do nosso mundo. "Vai te guiar quando estiveres perdida entre mundos que não compreendes." No momento, parecia uma proteção insuficiente contra a fúria de uma alcateia inteira. "Estamos esperando", rosnou um dos homens na primeira fileira de cadeiras, seus olhos brilhando com uma luz âmbar que nenhum humano normal possuiria. "Ou prefere que encontremos outra utilidade para você?" Meu coração martelava contra meu peito. Sob as camadas de medo, a memória de 3 dias atrás ainda latejava. A floresta escura, a tempestade repentina, meu carro deslizando na estrada congelada e capotando ravina abaixo. E então, enquanto me arrastava para longe dos destroços, os olhos, tantos olhos na escuridão, observando, seguindo, caçando. "Ela não vai dançar", disse uma voz que ainda não havia se pronunciado, e o salão inteiro silenciou instantaneamente. Foi quando o vi pela primeira vez com clareza. Sentado no trono de carvalho entalhado ao fundo do salão, parcialmente coberto pelas sombras que as tochas não conseguiam alcançar. Não precisava da luz para sentir sua presença. Ela preencheu o espaço como uma tempestade contida, imóvel, apenas porque ele assim permitia. Leander Lyle, o Alfa, o rei da alcateia mais antiga e temida das montanhas. Ele se levantou lentamente, e foi como se todo o ar fosse sugado do salão. Alto, mais alto que qualquer homem normal, com ombros largos cobertos por um manto de pele escura. Seu rosto parecia esculpido em pedra, com ângulos pronunciados e olhos de um azul tão pálido que pareciam transparentes sob a luz tremeluzente. Seus cabelos negros caíam em ondas até os ombros, contrastando com sua pele marcada por cicatrizes antigas. "Ela não vai dançar", repetiu, sua voz um trovão distante, "porque ela não é um animal de circo." Seus passos ecoaram pelo chão de pedra enquanto se aproximava. Cada passo me fazia querer recuar, mas as correntes me mantinham presa no lugar. Quando chegou perto o suficiente, pude ver algo em seus olhos que nenhum dos outros exibia. Uma centelha de reconhecimento, talvez? De humanidade? "Uma intrusa nas nossas terras não merece entretenimento, merece julgamento", continuou, parando a apenas alguns passos de mim. "E eu ainda não decidi seu destino." "Alfa", Thorne avançou, seu rosto uma máscara de desapontamento mal disfarçado. "Ela viu demais, sabe demais." "E você quase revelou mais ainda com esse espetáculo", respondeu Leander sem desviar os olhos de mim. "Leve-a para a Torre Norte. Ela ficará sob minha proteção até que eu decida o que fazer." "Proteção?" A palavra soava estranha vinda dele, como se fosse um conceito difícil de articular em sua língua. Thorne parecia prestes a protestar, mas algo no olhar de Leander o fez recuar como um cão repreendido. Outros 2 homens avançaram para soltar minhas correntes do gancho central,
mantendo-as firmes em meus pulsos. Espere, Leander ordenou, e então fez algo inesperado. Estendeu a mão e tocou o pingente de prata no meu pescoço, seus dedos ásperos roçando levemente minha clavícula. O contato enviou uma corrente elétrica pela minha pele. Onde conseguiu isso? Perguntou, seus olhos estreitando-se. Minha avó, consegui murmurar. A primeira palavra que pronunciei desde que fui trazida para o salão. Era dela. Algo mudou em sua expressão, tão rápido que quase não captei. Surpresa? Reconhecimento? Seus olhos se desviaram para o símbolo no centro do pingente. Um lobo e uma lua entrelaçados em uma dança eterna. Levem-na, ordenou finalmente, afastando-se. E tratem-na como uma convidada, não como prisioneira. Fui conduzida para fora do salão, sentindo os olhares raivosos dos outros cravados em minhas costas. O que havia acontecido ali? Por que o Alfa interveio? E o mais importante, o que significava o reconhecimento em seus olhos quando viu o pingente da minha avó? A Torre Norte era uma estrutura circular de pedra que se erguia acima do restante do castelo antigo. O quarto para onde me levaram era surpreendentemente confortável. Uma cama com peles, uma lareira acesa e janelas altas protegidas por barras de ferro. O Alfa virá vê-la mais tarde, disse um dos guardas antes de sair, trancando a porta pesada atrás de si. Finalmente sozinha, desabei na cama, meu corpo inteiro tremendo com a adrenalina que começava a diminuir. Através da janela, podia ver a lua quase cheia surgindo por trás das montanhas cobertas de neve. O mesmo céu que eu havia vindo fotografar, agora parecia um espectador silencioso do meu cativeiro. Toquei o pingente de prata, repassando as palavras da minha avó. Ela sempre falava sobre as montanhas como se guardassem segredos, como se conhecesse os mistérios que elas escondiam. Um dia você vai entender seu legado, Charlotte, dizia com aquele sorriso enigmático. Um dia, quando a lua te chamar para casa. Nunca entendi o que ela queria dizer. Até agora, quando a lua parecia realmente me observar através das barras de ferro, e um homem com olhos de lobo havia reconhecido o símbolo que eu carregava desde criança. A noite avançava lenta e fria nas montanhas. Exausta pelo terror e tensão, adormeci ainda vestida, embalada pelo crepitar suave da lareira e o uivo distante dos lobos nas florestas de Blackwood. Em meus sonhos, corria pela floresta coberta de neve, não como humana, mas como algo mais, algo selvagem e livre. E ao meu lado, correndo em sincronia perfeita, uma figura escura e poderosa me guiava através da escuridão, seus olhos azuis brilhando como faróis na noite. Acordei sobressaltada com o som da porta sendo destrancada. A lua já havia cruzado o céu, e a madrugada se aproximava. Sentei-me rapidamente, ajeitando meus cabelos loiros desgrenhados, enquanto a porta se abria lentamente. Espero não ter interrompido sonhos agradáveis, disse Leander, entrando no quarto com uma bandeja nas mãos. O cheiro de pão quente e sopa fez meu estômago roncar involuntariamente. Ele parecia diferente agora. Menos ameaçador, talvez. Sem o manto de pele e as botas pesadas, vestia apenas uma camisa simples de linho e calças escuras. Mas sua presença ainda dominava o espaço como uma força da natureza contida. Por que me trouxe aqui? Perguntei enquanto ele colocava a bandeja sobre a mesa próxima à lareira. Por que me defendeu? Leander me observou por um longo momento antes de responder, seus olhos estudando cada detalhe do meu rosto como se procurasse algo familiar. Porque conheço esse símbolo, respondeu finalmente, apontando para meu pingente. E se você o carrega, significa que precisamos conversar. Uma conversa que pode mudar tudo o que você acredita saber sobre si mesma, Charlotte Reed. Meu sangue gelou. Eu nunca havia dito meu nome a ninguém ali. Como sabe meu nome? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. A luz da lareira lançava sombras dançantes pelo rosto de Leander, destacando as cicatrizes pálidas que marcavam sua face. Um sorriso sutil, quase imperceptível, surgiu no canto de seus lábios. Sei mais sobre você do que imagina, Charlotte Reed, neta de Eleanor Reed. Ele se moveu para a janela, contemplando a noite estrelada.
a mulher que escapou de Blackwood há quase 50 anos. Minha avó? Escapou deste lugar? As palavras dele caíram sobre mim como pedras, pesadas e implacáveis. Ela nunca havia mencionado Blackwood pelo nome. Apenas falava sobre montanhas distantes e florestas antigas. Minha avó nunca viveu aqui. Ela cresceu em Vancouver, contestei. Minhas mãos apertando as peles da cama como se pudessem me ancorar à realidade que eu conhecia. É o que ela te contou. Leander se virou para mim, a lua atrás dele criando um halo prateado em torno de sua silhueta imponente. Assim como provavelmente te contou que esse amuleto é apenas uma relíquia familiar. Levei a mão instintivamente ao pingente. E não é? É muito mais que isso. É a marca de uma linhagem, uma das mais antigas entre nós. Ele deu um passo em minha direção. Uma linhagem que pensávamos estar extinta até você aparecer em nossas florestas, carregando o cheiro dela, o cheiro de sua avó. Minha cabeça girava com perguntas. Lembrei-me das histórias que minha avó contava. Contos de criaturas que caminhavam entre dois mundos, de pessoas que podiam falar com a floresta, de segredos guardados pela lua. O que são vocês? Consegui finalmente perguntar. Acho que já sabe a resposta. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento o azul pálido brilhou com uma luz âmbar, animal e selvagem. A questão mais importante é: o que é você, Charlotte Reed? Um tremor percorreu meu corpo, não de medo, mas de reconhecimento, como se uma parte adormecida dentro de mim estivesse finalmente despertando. Humana, respondi com menos convicção do que pretendia. Sou apenas humana. Então por que seu coração bate em sincronia com a lua crescente? Ele inclinou a cabeça, ouvindo algo que eu não conseguia perceber. Por que seu cheiro carrega traços dos antigos, mesmo que diluídos por gerações de sangue humano? Leander se aproximou mais, sentando-se na beirada da cama a uma distância respeitosa. De perto, pude ver que o que pensei serem apenas cicatrizes em seu rosto formavam um padrão, quase como marcações tribais, deliberadas e simbólicas. Sua avó era uma luna, uma loba branca, extremamente rara em nossa espécie. A última de uma linhagem que remonta aos primeiros dias, quando nossos antepassados firmaram o pacto com a lua. Sua voz baixou para quase um sussurro, como se contasse um segredo sagrado. E você, Charlotte, carrega o mesmo sangue, mesmo que diluído. Lobos, murmurei. A palavra não tão absurda quanto deveria soar. Lobisomens. Ele franziu o senho. Não gostamos desse termo. Somos Lycans, os filhos da lua, os primeiros a fazer o pacto. A comida na bandeja esfriava, esquecida, enquanto minha mente lutava para processar o que ele dizia. Uma parte de mim queria rir da absurdidade, acusá-lo de loucura. Mas outra parte, uma parte mais profunda, mais instintiva, reconhecia a verdade em suas palavras. Minha avó nunca mostrou nenhum sinal, argumentei fracamente. Ela envelheceu e morreu como qualquer humana, porque ela escolheu esse caminho, respondeu Leander, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Ela fugiu de Blackwood após o grande conflito, quando nosso povo estava dividido e sangrando. Casou-se com um humano, suprimiu sua natureza e ensinou a si mesma a viver como eles. Por quê? Perguntei, sentindo uma tristeza inexplicável ao pensar em minha avó negando uma parte de si mesma por toda a vida. Por medo, por proteção. Leander se levantou, caminhando até a lareira. E talvez por amor. O amor pode nos levar a escolhas dolorosas. Sua última frase carregava uma carga de experiência pessoal que não passou despercebida. Havia uma história ali, antiga e dolorosa. O que aconteceu durante esse grande conflito? Leander permaneceu em silêncio por um momento, as chamas da lareira refletindo em seus olhos como memórias ardentes. Nosso povo sempre teve facções. Aqueles que queriam permanecer ocultos dos humanos e aqueles que acreditavam em dominação. Suas mãos formaram punhos ao lado do corpo. Meu pai liderava os primeiros, o pai de Thorne liderava os segundos. Comecei a entender o peso de sua posição, a tensão que presenciei no salão. E você herdou não apenas o título, mas também os inimigos dele.
concluí. Ele se virou para mim, surpreso com minha percepção. Sim, Thorne nunca aceitou totalmente minha liderança após a morte do pai. Ele mantém a aparência de lealdade, mas busca qualquer oportunidade para minar sua autoridade, completei. Como fazer uma humana dançar em correntes diante de toda a alcateia? Um sorriso sombrio passou pelos lábios de Leander. Você é perceptiva, Charlotte Reed. Isso é um traço dos Luna. Levantei-me lentamente, minhas pernas ainda trêmulas, e caminhei até a janela. Lá fora, a floresta se estendia como um manto escuro sob a luz prateada da lua. Pela primeira vez, senti um chamado estranho, um sussurro distante na brisa noturna. O que acontece agora? Perguntei, minha voz mais firme. Se o que diz é verdade, e eu carrego esse sangue Luna, o que isso significa? Significa que você está em perigo, respondeu Leander, vindo ficar ao meu lado. Seu calor corporal era notavelmente mais intenso que o de um humano normal. Aqueles que seguem Thorne veem humanos como ameaça ou presas, mas se descobrirem que você é uma descendente Luna, será ainda pior. Por quê? Porque os Luna são considerados sagrados entre nós. São os pacificadores, os mediadores entre facções, os que podem acalmar até mesmo o mais feroz dos alfas. Seus olhos percorreram meu rosto. Em tempos antigos, um alfa matar um Luna era considerado o pior dos crimes, punível com exílio ou morte. E isso é algo bom, não? Me protege. Protegeria, se não houvesse quem quisesse usar seu sangue para seus próprios fins. Sua voz endureceu. O sangue Luna é poderoso, Charlotte. Pode fortalecer nossa espécie, mas nas mãos erradas, pode ser usado para criar armas contra os próprios Lycans. Um arrepio percorreu minha espinha. Lembrei-me subitamente de algo que minha avó disse em seu leito de morte, palavras que na época não fizeram sentido. Se algum dia eles te encontrarem, corra para as montanhas, mas nunca revele seu sangue. É tanto sua proteção quanto sua maldição. Tive um sonho, confessei, quase sem perceber. Estava correndo pela floresta, mas não como sou agora. Leander assentiu lentamente. O sangue desperta quando retorna às suas origens. Mesmo diluído por gerações, a lua o reconhece. Estou transformando? Perguntei, uma mistura de medo e fascínio na minha voz. Não completamente. Provavelmente nunca conseguirá a transformação plena como nós. Ele olhou para a lua. Mas os sentidos, a conexão com a natureza, os sonhos, esses aspectos da sua herança estão acordando. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Uma parte de mim queria rejeitar tudo, agarrar-me à confortável identidade que sempre conheci, mas algo mais profundo, algo primordial, reconhecia a verdade em suas palavras. Amanhã é lua cheia, disse Leander após um longo silêncio. A alcateia se reunirá para o ritual da caçada. E o que isso significa para mim? Significa que você estará temporariamente segura aqui na torre enquanto estamos na floresta. Ele se afastou da janela. Mas também significa que quando retornarmos, Thorne exigirá uma decisão sobre seu destino. Que tipo de decisão? Tradicionalmente? Morte ou conversão? Seus olhos encontraram os meus, intensos e incisivos. Mas para você, uma descendente Luna, as leis antigas oferecem outra possibilidade. Esperei, meu coração acelerando. Aliança através de união, disse finalmente. Um casamento para selar seu pertencimento à alcateia. A palavra caiu entre nós como uma pedra na água, criando ondas de implicações que não consegui processar imediatamente. Casamento? Repeti incrédula. Com quem? Leander não respondeu, mas não precisava. Seu olhar dizia tudo. Com você, sussurrei. O alfa. Ele assentiu uma vez, um movimento quase imperceptível. É a única forma de garantir sua proteção completa. Como minha companheira, ninguém ousaria tocar em você, nem mesmo Thorne. Isso é loucura, respondi, afastando-me dele. Não posso simplesmente casar com alguém que acabei de conhecer. Com um Lycan.
Não estou propondo por desejo ou romance, Charlotte, respondeu, seu tom pragmático. Estou oferecendo a única proteção que posso garantir dentro das nossas leis. E se eu recusar? Se quiser simplesmente ir embora? Um sorriso triste cruzou seus lábios. Então terei que deixá-la ir, mas não posso prometer que Thorne ou seus seguidores não a caçarão, uma vez que deixe a proteção do castelo. O cheiro de seu sangue Luna é fraco, mas perceptível para os mais experientes. Corri as mãos pelos cabelos, sentindo o mundo que conhecia desmoronar ao meu redor. Quem eu era? O que eu era? E esse homem? Esse ser, com seus olhos antigos e cicatrizes misteriosas, propondo um casamento como se fosse uma aliança militar. Preciso pensar, disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Naturalmente. Leander caminhou até a porta. Descanse. Coma. Amanhã, antes de partirmos para a caçada, virei buscar sua resposta. Ele hesitou no umbral, olhando-me por sobre o ombro. E Charlotte? Não tente fugir esta noite. As florestas não são seguras para você. Especialmente agora que seu sangue está despertando. A porta se fechou atrás dele e ouvi a chave girando na fechadura. Um lembrete de que, apesar de suas palavras civilizadas, eu ainda era uma prisioneira. Ou talvez, mais precisamente, uma peça valiosa em um jogo político que mal começava a compreender. Do lado de fora, a lua iluminava as montanhas com sua luz prateada. E pela primeira vez na vida, senti que ela realmente me observava, com o olhar atento de uma antiga aliada, esperando para ver o que eu faria a seguir. Não dormi naquela noite. Como poderia, com tantas revelações girando em minha mente, como folhas em uma tempestade? Sentei-me no parapeito da janela, observando a lua quase completa derramar sua luz sobre as montanhas de Blackwood. Se o que Leander dizia era verdade, aquela mesma luz corria em minhas veias, diluída, adormecida, mas ainda presente. As histórias de minha avó ganhavam agora um novo significado. Os contos sobre criaturas da floresta não eram fábulas para me entreter, eram avisos, preparações. E as lições sobre sobrevivência na natureza selvagem não eram apenas precauções de uma idosa cautelosa, eram conhecimentos transmitidos por alguém que já havia vivido entre predadores. Por que nunca me contou? Sussurrei para a lua, como se ela pudesse levar minha pergunta para o espírito de minha avó. Por que me deixou descobrir dessa forma? Fechei os olhos, permitindo que memórias há muito esquecidas emergissem. Minha avó, sempre atenta nas noites de lua cheia, sua insistência em me ensinar a reconhecer plantas medicinais na floresta, seu desconforto quando estranhos se aproximavam demais de nossa casa isolada. E havia outras peculiaridades que agora faziam sentido. Sua audição extraordinária, seu olfato que detectava tempestades antes de qualquer previsão meteorológica, a forma como os animais da floresta pareciam respeitá-la ao invés de temê-la. Pequenos sinais de uma natureza não humana que ela havia aprendido a disfarçar ao longo de décadas. Uma lágrima solitária desceu por minha face, não de tristeza, mas de uma estranha sensação de perda. Como se apenas agora percebesse quanto de minha avó nunca conheci realmente, quanto de sua essência permaneceu escondida até sua morte. O amanhecer encontrou-me ainda desperta, observando as cores pálidas do inverno tomarem conta do horizonte. Minha mente havia percorrido todas as possibilidades que se apresentavam. Aceitar a proposta absurda de Leander, tentar fugir ou enfrentar o julgamento de Thorne e da Alcateia. Nenhuma opção parecia favorável. Uma batida suave na porta me sobressaltou. Não era a presença dominante de Leander, isso eu teria sentido. Algo em mim já começava a reconhecer sua energia distinta. Entre, chamei, ajeitando minhas roupas amassadas. A porta se abriu para revelar uma jovem mulher, talvez alguns anos mais nova que eu. Ela carregava uma bandeja com café da manhã e um pacote de tecido dobrado sob o braço. Seus olhos, de um castanho dourado incomum, me estudaram com curiosidade mal disfarçada. Sou Elara. Apresentou-se com uma voz suave, colocando a bandeja sobre a mesa. O Alfa pediu que eu lhe trouxesse comida e roupas limpas. Havia algo diferente em sua postura.
uma mistura de cautela e reverência que não combinava com alguém trazendo comida para uma prisioneira. Você sabe quem sou? Perguntei, observando-a desdobrar o que parecia ser um vestido azul escuro e uma capa forrada de pele clara. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Todos estão falando sobre a mulher de cabelos dourados que porta o símbolo Luna e fez o Alpha interferir contra Thorn. Ela baixou a voz para quase um sussurro. Alguns dizem que você é um presságio, outros, uma ameaça. E você, o que acha? Ela parou, me olhando diretamente. Acho que você é exatamente o que nossa alcateia precisa, mesmo que ainda não saiba. Antes que pudesse questioná-la mais, Elara indicou as roupas. O Alpha pediu que estivesse pronta em 1 hora. O conselho se reunirá antes da caçada da lua cheia, e sua presença foi solicitada. Minha presença ou meu julgamento? Perguntei, não conseguindo evitar o tom amargo. Os dois, talvez. Ela inclinou a cabeça, um gesto curiosamente animal. Mas não tema. O Alpha não permitirá que nada aconteça a você. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Nunca ouvi defender alguém como fez com você no grande salão. Depois que Elara saiu, examinei as roupas que ela trouxera. O vestido era surpreendentemente bem feito, com mangas longas e um corte que parecia se ajustar perfeitamente ao meu corpo. A capa era quente e luxuosa, adequada para o clima gelado das montanhas. Não eram roupas para uma prisioneira, mas para uma convidada de honra. Ou para uma noiva. O pensamento me fez congelar. Eu ainda não havia dado minha resposta a Leander. Mas ele já parecia estar me preparando para um papel que eu não tinha certeza se queria desempenhar. 1 hora depois, vestida com as roupas novas e com meus cabelos loiros soltos sobre os ombros conforme Lara havia sugerido, ouvi a chave girar na fechadura. A porta se abriu para revelar Leander, imponente em suas vestes formais. Uma túnica negra com detalhes prateados que refletiam a luz da manhã, calças escuras e botas altas. Uma capa de pele negra completava o visual, presa por um broche com o mesmo símbolo que eu carregava no pescoço. O lobo e a lua entrelaçados. Seus olhos percorreram minha figura, e algo neles mudou. Um brilho de aprovação, talvez admiração, rapidamente suprimido para dar lugar à usual expressão controlada. O conselho está reunido, disse ele, estendendo o braço em um gesto formal. Venha. Ainda não dei minha resposta, respondi, permanecendo onde estava. Sobre sua proposta, um músculo se contraiu em seu maxilar. O conselho ouvirá seu caso primeiro. Depois você terá liberdade para decidir. Liberdade? Repeti com ironia. Sob ameaça de morte ou perseguição? Algo semelhante à frustração atravessou seu olhar. Não posso mudar nossas leis da noite para o dia, Charlotte. Estou tentando protegê-la dentro dos limites do que me é permitido. Por quê? Perguntei. A pergunta que martelava em minha mente desde o início. Por que se importa tanto em me proteger? É apenas por causa do meu suposto sangue, Luna? Leander permaneceu imóvel por um momento, como se debatendo internamente sobre quanto revelar. Conheci sua avó. Disse finalmente, sua voz mais suave. Eleanor era importante para minha família. Quando ela fugiu durante o grande conflito, meu pai tentou protegê-la, mas falhou. Ele sempre considerou isso seu maior fracasso. Outro pedaço do quebra-cabeça se encaixava. Então isso é sobre uma dívida? Uma promessa ao seu pai? Parcialmente, admitiu. Mas também é sobre o que você representa, a possibilidade de cura para a nossa alcateia dividida. Os Luna sempre foram ponte entre facções, símbolo de unidade. Aproximei-me dele, buscando em seus olhos mais do que suas palavras revelavam. E não há nada mais? Nenhum outro motivo? Por um breve momento, algo tremulou em suas feições controladas. Algo muito mais pessoal, muito mais humano. Mas assim como veio, desapareceu. O conselho espera, disse apenas, oferecendo novamente seu braço. Desta vez, aceitei. O caminho até o salão do conselho foi uma descida em espiral pela torre, seguida por corredores de pedra antiga iluminados por tochas. Os poucos Lycans que encontramos nos corredores se curvavam respeitosamente para Leander, mas seus olhos permaneciam em mim, alguns com curiosidade,
outros com hostilidade mal disfarçada. Eles podem sentir? Sussurrei para Leander. O que sou? Não exatamente, respondeu ele em voz baixa. Mas percebem que há algo diferente em você. E os mais velhos reconhecem o símbolo que carrega. O salão do conselho era menor que o grande salão, mais íntimo e antigo. Uma mesa circular de carvalho dominava o centro, com 9 cadeiras dispostas ao redor. 8 delas já estavam ocupadas quando entramos. 4 homens e 4 mulheres, todos com a mesma presença poderosa que Leander emanava, embora em intensidades variadas. Thorne estava entre eles, seu olhar se estreitando quando me viu entrar ao lado do Alfa. Conselheiros de Blackwood, Leander anunciou formalmente. Apresento Charlotte Reed, neta de Eleanor Luna. Um murmúrio percorreu a sala ao ouvir o sobrenome Luna. Vi expressões de choque, descrença e, em alguns rostos mais velhos, algo próximo à reverência. Impossível. Thorne foi o primeiro a falar, sua voz cortante. Os Luna foram extintos há 50 anos. Evidentemente não, respondeu uma conselheira idosa, seus olhos astutos fixos em mim. O amuleto que ela porta é autêntico. Posso sentir a energia lunar, mesmo a esta distância. Eleanor Luna fugiu durante o conflito, explicou Leander. Casou-se com um humano no Canadá e viveu como tal até sua morte. Charlotte é sua única descendente. Uma meia-sangue diluída, então, disse Thorne com desprezo. Praticamente humana. Mesmo o mais fraco sangue Luna é sagrado pelas leis antigas, rebateu outro conselheiro, um homem de meia idade com cicatrizes visíveis no rosto. As leis que você jurou respeitar, Thorne. A tensão no ar era palpável. Percebi que estava presenciando muito mais que uma simples discussão sobre meu destino. Era uma batalha política onde eu representava apenas uma peça em um jogo muito maior. A lei é clara, continuou a conselheira idosa. Uma descendente Luna encontrada deve ser protegida e integrada à alcateia. A menos que represente uma ameaça, argumentou Thorne. Ela já viu demais, já sabe demais. E se decidir levar nossos segredos para o mundo humano? Não tenho interesse em expor vocês. Falei pela primeira vez, minha voz surpreendentemente firme. Só quero entender o que está acontecendo comigo, o que significam esses sonhos, essas sensações. Minha intervenção causou outro murmúrio. Claramente, prisioneiros não costumavam falar durante sessões do conselho. O despertar, murmurou a conselheira idosa. Mesmo com o sangue diluído, a proximidade da alcateia e da lua cheia está ativando sua herança. Mais um motivo para não deixá-la ir, disse o conselheiro cicatrizado. Se seu sangue está despertando, será caçada assim que pisar fora de nossas terras. Há muitos que pagariam fortunas por sangue Luna. Thorne inclinou-se para a frente, seus olhos âmbar brilhando com uma luz predatória. Então a solução é óbvia. Ela deve permanecer em Blackwood, sob vigilância constante. Como prisioneira? Questionou Leander, sua voz calma contrastando com a tensão crescente. Como protegida da alcateia, respondeu Thorne com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sob minha proteção pessoal, se o conselho concordar. Entendi imediatamente o jogo político. Thorne tentava usar minha presença para desafiar a autoridade de Leander. Tomando-me sob sua proteção, ele controlaria o valioso sangue Luna e diminuiria o poder do Alfa. As leis antigas são específicas, interveio a conselheira idosa, olhando severamente para Thorne. Um descendente Luna deve ser protegido pelo Alfa, ou tornar-se companheira de um membro da alcateia. Não há provisão para proteção separada. Então que se torne minha companheira, declarou Thorne, olhando diretamente para mim com um sorriso predatório. Problema resolvido. Um rosnado baixo e ameaçador escapou da garganta de Leander, tão primitivo e assustador que todos na sala se encolheram instintivamente. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, não mais humanos. Charlotte já está sob minha proteção, declarou, sua voz carregando uma autoridade que parecia ressoar nas próprias paredes do salão. E se uma união for necessária para satisfazer as leis antigas, será comigo. Thorne se levantou, enfrentando o Alfa. Você não pode simplesmente reivindicá-la,
Isso deve ser decidido pelo conselho ou pela própria Luna. Na verdade, a conselheira idosa interveio. As leis antigas dão ao Alfa o direito de primeira reivindicação em questões Luna. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de implicações. Percebi que havia sido arrastada para o centro de uma luta de poder que existia muito antes da minha chegada. Minha presença apenas havia trazido à tona tensões antigas entre Leander e Thorne. O conselho reconhece a reivindicação do Alfa, declarou finalmente a conselheira idosa. Mas ela olhou diretamente para mim. A tradição Luna exige que a escolha final seja da própria portadora do sangue. Todos os olhares se voltaram para mim. O peso da decisão caiu sobre meus ombros como uma capa de chumbo. Permanecer em Blackwood como companheira forçada de Thorne, aceitar a proteção de Leander através de um casamento político, ou tentar fugir e enfrentar os perigos desconhecidos que me aguardavam lá fora. Não era uma escolha real, e todos na sala sabiam disso. Preciso de tempo, falei, minha voz quase um sussurro. Até o anoitecer, após sua caçada. Então darei minha resposta. A conselheira idosa assentiu. Concedido. Até lá, permanecerá sob a proteção direta do Alfa. A reunião foi encerrada, e os conselheiros começaram a se retirar. Thorne foi o último a sair, lançando um olhar carregado de promessas sombrias para Leander antes de desaparecer pela porta. Você ganhou algumas horas, disse Leander quando ficamos sozinhos no salão. Use-as para considerar cuidadosamente sua decisão. Que decisão? Perguntei com amargura. Casar com você ou com ele? Que escolha é essa? Leander se aproximou, seu olhar intenso fixo no meu. Há sempre uma terceira opção, Charlotte. Você poderia tentar fugir durante a caçada, quando todos estaremos na floresta. Franzi o senho, confusa. Está me incentivando a fugir depois de me dizer que seria perigoso? Estou reconhecendo seu direito de escolher seu próprio destino, respondeu ele. Mesmo que isso signifique arriscar sua vida. Havia algo em sua voz, uma nota de respeito que não estava presente antes, como se ao me ver enfrentar o conselho, algo tivesse mudado em sua percepção sobre mim. Por que me alertar sobre essa possibilidade? Perguntei. Não seria mais fácil simplesmente me manter na ignorância? Um sorriso triste tocou seus lábios. Talvez eu queira que você escolha ficar por vontade própria, não por falta de alternativas. Com essas palavras enigmáticas, ele me ofereceu o braço novamente para me escoltar de volta à torre. Enquanto caminhávamos pelos corredores silenciosos, percebi que, pela primeira vez desde minha captura, não me sentia como uma prisioneira sendo levada de volta à cela. Me sentia como alguém prestes a fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre. De volta à torre, observei pela janela o movimento crescente no pátio do castelo. Os preparativos para a caçada da lua cheia estavam em andamento, com dezenas de Lycans reunindo-se em grupos, verificando equipamentos e discutindo rotas. A energia no ar era palpável, selvagem, ancestral, contagiante. Mesmo àquela distância, podia sentir meu corpo respondendo a ela, meus sentidos mais aguçados, meu sangue correndo mais rápido. Seria isso parte do despertar que a conselheira havia mencionado? A herança Luna reagindo à proximidade da lua cheia? Afastei-me da janela, tentando organizar meus pensamentos. Precisava considerar cuidadosamente minhas opções, e o tempo escorria como areia entre os dedos. Uma batida suave na porta interrompeu minhas reflexões. Entre, chamei, esperando ver Leander, ou talvez Elara novamente. Para minha surpresa, foi a conselheira idosa que atravessou o umbral. De perto, percebi que seus cabelos grisalhos ainda guardavam mechas de um loiro prateado, e seus olhos de um azul profundo carregavam a sabedoria de muitas décadas. Sou Freya, apresentou-se ela com uma voz suave, porém firme. Fui amiga de sua avó, há muito tempo. Meu coração acelerou. Você conheceu Eleanor? Éramos como irmãs, confirmou ela, um sorriso triste tocando seus lábios. Crescemos juntas, treinamos juntas. Ela era a mais talentosa aluna de nossa geração.
Freya aproximou-se, seus olhos estudando cada detalhe do meu rosto. Você se parece com ela, não apenas nos cabelos ou na estrutura do rosto, mas na força que brilha através de seus olhos. Mesmo assustada, você enfrentou o conselho com dignidade. Não me sinto forte, admiti. Me sinto perdida, como se estivesse presa entre dois mundos que não compreendo completamente. Como sua avó se sentiu quando fugiu, murmurou Freya, mais para si mesma do que para mim. Então, endireitando-se, continuou. Vim para lhe contar o que Leander provavelmente não contou. A verdadeira história de Eleanor Luna e por que sua presença aqui é tão significativa. Indicou a mesa junto à lareira, onde nos sentamos frente a frente. Suas mãos, marcadas pela idade mas ainda firmes, seguraram as minhas. O que você sabe sobre sua avó? Que nasceu no Canadá, casou-se jovem, perdeu meu avô cedo e me criou após a morte dos meus pais. Respondi, recitando a história familiar que sempre conheci. Ela amava a natureza, me ensinou sobre ervas e plantas medicinais e contava histórias sobre criaturas da floresta. Freya assentiu lentamente. Uma história cuidadosamente construída, com algumas verdades entrelaçadas. A realidade é mais complexa e, em alguns aspectos, mais dolorosa. Ela fez uma pausa, como se organizando suas memórias. Eleanor nasceu aqui em Blackwood, filha de uma das linhagens Luna mais antigas. As Lunas são raras em nossa espécie. Nascem apenas a cada algumas gerações, sempre mulheres com uma conexão especial com a Lua e com poderes únicos. Elas podem acalmar a besta dentro de nós, mediar conflitos entre alcateias, até mesmo curar ferimentos que normalmente seriam fatais. Como uma espécie de xamã? Perguntei, tentando compreender. De certa forma, sim, mas também muito mais. Freya olhou para a janela, onde a luz do dia começava a diminuir. Há 50 anos, nossa alcateia estava dividida entre aqueles que desejavam permanecer nas sombras e aqueles que queriam dominar os humanos. Uma guerra civil estava se formando com Alaric, o pai de Leander, liderando os tradicionalistas, e Ulrich, pai de Thorn, comandando os dominadores. O grande conflito, murmurei, lembrando das palavras de Leander. Sim. Eleanor, como Luna, estava posicionada para mediar o conflito. Mas havia outra complicação. Freya hesitou. Ela era prometida a Ulrich, uma união arranjada para fortalecer a alcateia, mas seu coração pertencia a outro. Alaric? Arrisquei, começando a conectar os pontos. Não. Freya sorriu levemente. Alaric já era casado e muito mais velho. Eleanor amava Rowan, o irmão mais novo de Alaric, um guerreiro feroz, mas gentil, que compartilhava da visão pacifista de seu irmão. O que aconteceu? Os olhos de Freya se nublaram com memórias dolorosas. Na noite em que o conflito finalmente explodiu em violência aberta, Ulrich descobriu o romance secreto. Em sua fúria, atacou Rowan. Eles lutaram e... Ela fechou os olhos brevemente. Rowan foi morto. Senti um nó na garganta. E minha avó? Devastada e temendo por sua vida, e pela vida da criança que carregava, Eleanor fugiu naquela mesma noite, com a ajuda de Alaric. Ele deu a ela o amuleto que você carrega agora e jurou proteger seu segredo. Criança? Repeti, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha avó estava grávida quando fugiu? Freya assentiu lentamente, de sua mãe, que nasceu humana, mas carregando o gene Luna adormecido, assim como você. Então minha mãe nunca soube sobre sua verdadeira origem? Eleanor nunca contou a ninguém. Viveu como humana, criou sua filha como humana. E quando sua neta nasceu, você, com os mesmos cabelos dourados característicos dos Luna, ela deve ter temido que o passado eventualmente a encontrasse. Os olhos de Freya se fixaram no amuleto em meu pescoço. Por isso lhe deu o amuleto, para protegê-la, caso algum dia você cruzasse o caminho dos Lycans. E Leander? Perguntei, uma suspeita começando a se formar em minha mente. Qual é a conexão dele com tudo isso? Leander era apenas uma criança durante o grande conflito.
mas cresceu ouvindo histórias sobre Eleanor Luna e seu tio Rowan. Quando Alaric morreu e Leander assumiu como alfa, ele jurou honrar a promessa de seu pai de proteger a linhagem Luna. Freya fez uma pausa. Mas há mais. O quê? As antigas profecias falam que apenas quando uma Luna retornar por vontade própria e unir-se ao alfa legítimo, a Alcateia encontrará verdadeira paz. Levantei-me abruptamente caminhando até a janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Então é isso, disse amargamente. Não se trata de mim, ou de alguma dívida com minha avó. Leander quer me desposar por causa de uma profecia, por política. Freya se aproximou, colocando uma mão gentil em meu ombro. Acredito que começou assim, mas vi como ele olha para você, Charlotte. Vi como reagiu quando Thorne propôs torná-la sua companheira. Há mais que dever ali. Isso não muda o fato de que estou sendo forçada a escolher entre duas opções inaceitáveis. Rebati. Ou casar com um estranho, ou fugir e possivelmente ser caçada pelo resto da minha vida. Há sempre mais opções do que parecem à primeira vista, disse Freya enigmaticamente. Mas lembre-se, as decisões mais difíceis geralmente são aquelas que nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Ela tirou algo do bolso, um pequeno frasco de vidro contendo um líquido âmbar. Um presente. Óleo de lobelia e sálvia prateada, uma antiga receita Luna. Se decidir ficar, use-o antes da cerimônia da lua. Se decidir partir... Ela hesitou. Ele mascarará seu cheiro por algumas horas, dando-lhe uma chance de escapar. Aceitei o frasco, sentindo seu peso, literal e metafórico, em minha mão. Obrigada. Use-o com sabedoria, aconselhou ela, dirigindo-se à porta. E Charlotte, seja qual for sua escolha, saiba que Eleanor estaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Após a partida de Freya, permaneci na janela, observando os últimos raios do sol desaparecerem atrás das montanhas. Logo a lua cheia subiria, e com ela a Alcateia partiria para a caçada ritual, deixando o castelo quase vazio. Minha chance de fugir. Ou minha chance de ficar e enfrentar um destino que nunca imaginei para mim mesma. O crepúsculo cedeu lugar à penumbra, e as primeiras estrelas surgiram no céu limpo. Abaixo, no pátio, os Lycans já se reuniam em preparação para a caçada. Podia ver Thorne no centro de um grupo, gesticulando animadamente, enquanto Leander permanecia mais afastado, sua figura solitária e imponente contrastando com a agitação ao redor. Uma batida na porta anunciou a chegada de Elara, trazendo uma refeição leve. A caçada começará em breve, informou ela, colocando a bandeja sobre a mesa. O Alfa pediu para informá-la que virá vê-la quando retornarem ao amanhecer. Notei que ela evitava meu olhar. Você sabe, não é? Sobre o que está acontecendo. Ela assentiu levemente. Todos sabem. A Alcateia não guarda muitos segredos internamente. E o que acha disso tudo? Perguntei. Uma estranha sendo forçada a se casar com seu líder por causa de alguma antiga profecia? Elara finalmente me encarou, seus olhos dourados brilhando na penumbra. Acho que o destino raramente se apresenta da forma que esperamos. E que o Alfa merece mais que um casamento político. Ele merece uma companheira que veja além do título. Suas palavras me pegaram de surpresa. Você parece conhecê-lo bem. Cresci nas terras de Blackwood, respondeu ela. Vi Leander assumir a liderança após a morte do pai. Vi como ele lutou para manter a paz quando seria mais fácil ceder à facção de Thorne. Uma sombra cruzou seu rosto. Vi também sua solidão, o peso que carrega nos ombros. Antes que pudesse responder, um longo uivo ecoou do pátio, seguido por vários outros, o sinal de que a caçada estava prestes a começar. Devo ir, disse Elara, dirigindo-se à porta. Tenha cuidado esta noite, Charlotte Luna, seja qual for sua escolha. Após sua partida, aproximei-me novamente da janela. A lua cheia agora se erguia majestosamente sobre as montanhas, derramando sua luz prateada sobre a paisagem coberta de neve. No pátio, uma transformação extraordinária acontecia. Um a um, os Lycans se entregavam à lua, seus corpos mudando, contorcendo-se em formas híbridas, nem completamente lobos, nem completamente humanos, mas algo no meio, poderosos e primitivos. Alguns mantinham mais características humanas, outros pareciam quase completamente lobos.
apenas maiores e mais imponentes que qualquer lobo natural. Meus olhos encontraram Leander, ainda em forma humana, erguendo o rosto para a lua. Por um momento, nossos olhares se cruzaram através da distância. Ele, olhando para cima, e eu, observando da janela da torre. Algo inexplicável passou entre nós. Um reconhecimento silencioso, uma pergunta não formulada. Então, ele fechou os olhos e se entregou à transformação. Diferente dos outros, sua mudança foi instantânea, elegante, como se a besta dentro dele não lutasse para sair, mas dançasse em perfeita harmonia com sua humanidade. Em segundos onde estava o homem, agora havia um enorme lobo negro, maior que qualquer outro no pátio, seus olhos azuis brilhando com inteligência sobrenatural sob a luz da lua. Ele jogou a cabeça para trás e uivou, um som tão poderoso e arrebatador que senti minha pele se arrepiar e algo dentro de mim responder, como uma corda sendo tocada na mesma frequência. Com um último olhar para minha janela, Leander liderou a alcateia para fora dos portões, rumo à floresta escura que circundava o castelo. Em minutos, o pátio estava vazio. Apenas alguns guardas humanos permanecendo em seus postos. Era agora ou nunca. Minha chance de fugir havia chegado. Peguei o pequeno frasco que Freya me dera, girando-o entre os dedos enquanto considerava minhas opções. Fugir significava retornar ao mundo que conhecia, a vida que havia construído para mim mesma. Significava liberdade da política de Alcateia, das profecias, das expectativas, mas também significava fugir de uma parte de mim que apenas começava a despertar, negar uma herança que corria em meu sangue. E havia Leander, o enigmático alfa que me defendeu, que me ofereceu proteção da única maneira que conhecia, cujos olhos revelavam mais que suas palavras jamais admitiriam. Tomei minha decisão. Destampei o frasco e apliquei algumas gotas do óleo em meus pulsos e pescoço, seu aroma herbáceo forte, mas não desagradável. Vesti a capa forrada de pele que Elara havia trazido e amarrei-a firmemente. Depois, com cuidado, removi o amuleto Luna de meu pescoço e o coloquei sobre a mesa, junto com uma pequena nota que rabisquei rapidamente. A porta, como suspeitava, não estava mais trancada. Os Lycans confiavam demais na intimidação e nas lendas sobre os perigos da floresta à noite. Os corredores estavam quase desertos, e os poucos guardas humanos facilmente evitáveis para alguém que cresceu explorando as florestas canadenses, com uma avó que, agora eu sabia, possuía sentidos sobrenaturais. Em minutos, estava fora do castelo, correndo pelo mesmo pátio onde, momentos antes, dezenas de Lycans haviam se transformado sob a luz da lua. O portão lateral, como Elara havia casualmente mencionado durante uma de nossas conversas, era guardado apenas por um homem que, como ela acidentalmente revelou, sempre dormia durante seu turno. A liberdade estava a poucos passos. Mas quando alcancei a orla da floresta, detive-me. À minha frente estendia-se o desconhecido, a escuridão das árvores antigas, a vastidão selvagem das montanhas de Blackwood, e além delas, um mundo que agora parecia estranhamente alheio. Atrás de mim, o castelo se erguia como uma sombra contra o céu estrelado, imponente, ameaçador, mas também, de alguma forma, chamando-me de volta. A lua cheia banhava a paisagem com sua luz prateada, e pela primeira vez, senti plenamente seu chamado, não como uma força externa, mas como algo que ressoava dentro de mim, despertando memórias celulares que nem sabia possuir. Fechei os olhos, permitindo que a sensação me envolvesse. O vento soprava pelos pinheiros, trazendo consigo os cheiros da floresta, mais vívidos e complexos do que jamais havia experimentado. Podia distinguir a resina das árvores, o musgo úmido nas pedras, a neve cristalina e algo mais selvagem, o rastro da alcateia, movendo-se como uma única entidade através da floresta. E entre todos os cheiros, um se destacava, poderoso, familiar, atraente. Leander. Abri os olhos, uma nova certeza se formando em meu coração. Em vez de seguir o caminho que levava para longe do castelo, para o mundo humano, virei-me na direção oposta,
adentrando mais profundamente na floresta, seguindo o rastro da alcateia, seguindo o chamado do sangue luna que corria em minhas veias. Seguindo, embora ainda não estivesse pronta para admitir, o homem cujos olhos haviam visto algo em mim que nem eu mesma reconhecia ainda. A caçada da lua cheia havia começado, e eu, pela primeira vez na vida, não estava fugindo do perigo. Estava correndo diretamente em sua direção. A floresta de Blackwood à noite era um mundo completamente diferente daquele que conhecemos sob a luz do dia. Sob o brilho da lua cheia, as árvores centenárias ganhavam uma qualidade quase mística, seus troncos retorcidos criando sombras dançantes sobre a neve. A cada passo que dava, mais profundamente na mata, sentia meus sentidos expandindo de maneiras que nunca julguei possíveis. O silêncio da floresta não era realmente silêncio. Era uma sinfonia sutil de pequenos sons que antes teriam escapado à minha percepção. O farfalhar de um pequeno animal sob a neve, o movimento suave dos galhos ao vento, até mesmo o som cristalino dos flocos de neve caindo delicadamente das árvores. E os cheiros, tantos cheiros que quase me deixavam tonta. Era como se a floresta estivesse me contando histórias através de aromas, revelando segredos guardados por séculos nas camadas de terra, musgo e madeira. O rastro da alcateia era o mais forte, selvagem, primitivo, chamando algo igualmente primitivo dentro de mim. Seguia-o instintivamente, meus pés encontrando caminhos invisíveis entre as árvores, como se eu sempre tivesse conhecido aquela floresta. À medida que avançava, percebia as mudanças sutis em meu corpo. Minha respiração, inicialmente acelerada pelo esforço, encontrava agora um ritmo constante e eficiente. Meus movimentos tornavam-se mais fluidos, mais silenciosos. Era como se meu corpo estivesse lembrando de algo que minha mente nunca soube: o despertar do sangue luna. Parei por um momento, ofegante não pelo cansaço físico, mas pela estranha euforia que me preenchia. Ergui o rosto para a lua, sentindo sua luz como um toque físico em minha pele. Era como se ela estivesse me chamando, cantando uma canção muito antiga que apenas meu sangue conseguia ouvir. Foi então que ouvi o uivo distante, poderoso, inconfundível. Leander. Não era um uivo qualquer, parte da caçada. Era um chamado. Para mim. Ele sabia. De alguma forma, tinha percebido que eu havia deixado o castelo. Retomei minha corrida, agora com um propósito renovado. Não estava mais apenas seguindo o rastro da alcateia. Estava respondendo ao chamado específico de um lobo, do alfa. A floresta tornava-se mais densa, o terreno mais acidentado à medida que subia pela encosta da montanha. Em condições normais, teria encontrado dificuldade para navegar aquele terreno no escuro. Mas naquela noite, sob aquela lua, meu corpo parecia saber exatamente onde pisar, que galhos evitar, como manter o equilíbrio nas pedras escorregadias. O vento mudou de direção, trazendo novos aromas, e entre eles, algo que fez meu coração acelerar. O cheiro metálico de sangue. Detive-me, subitamente alerta. Não estava sozinha naquela parte da floresta. Agachei-me instintivamente, buscando abrigo atrás de um tronco caído enquanto aguçava meus sentidos. Vozes, humanas, não de lobos, chegavam fracamente através das árvores. Homens discutindo em tons urgentes, nervosos. Disse que seria apenas uma caçada de observação, um deles reclamava. Não mencionou nada sobre lobos monstruosos. Cala a boca e carrega a arma, respondeu outro. Se aquela coisa voltar, precisamos estar prontos. Você viu o tamanho dela? Nenhum lobo normal é daquele tamanho. Normal ou não, sangra como qualquer animal, disse um terceiro homem, sua voz carregando uma satisfação sombria. O tiro pegou nele, tenho certeza. Caçadores. Caçadores humanos que haviam ferido um dos Lycans. Movi-me silenciosamente entre as árvores, aproximando-me o suficiente para ver o acampamento improvisado. 3 homens, fortemente armados com rifles de caça de alto calibre, reunidos em torno de uma pequena fogueira. Ao lado deles, um jipe todo-terreno e equipamentos de rastreamento. Não eram caçadores comuns. Percebi com um arrepio. Eram caçadores profissionais,
possivelmente mercenários contratados para capturar evidências dos lobos anormais, que as lendas locais mencionavam. Lobos anormais. Lycans. Um dos homens ergueu algo que brilhou sob a luz do fogo. Uma bala de aparência estranha, que parecia quase prateada. Estas balas especiais custaram uma fortuna, comentou ele, mas valem cada centavo se realmente derrubarem uma daquelas criaturas. Balas de prata. O clichê das histórias sobre lobisomens que, aparentemente, tinha algum fundamento na realidade. Recuei lentamente, planejando encontrar outro caminho. Mas enquanto me afastava, meu pé esbarrou em um galho seco, que estalou com um som que pareceu ensurdecedor na quietude da floresta. Ouviram isso? Um dos caçadores se ergueu, apontando sua lanterna na minha direção. Corri. Abandonando qualquer pretensão de sigilo, lancei-me floresta adentro, ouvindo os gritos dos homens e o som de seus passos pesados me perseguindo. Ali! É uma mulher! Deve ser uma deles! Peguem-na viva! O pânico me deu velocidade, mas conhecia a floresta o suficiente para saber que não poderia superá-los por muito tempo, especialmente se usassem o jipe para me encurralar. Foi então que o vi, uma mancha de sangue escuro na neve, brilhando quase negra sob a luz da lua. E mais adiante, parcialmente oculto entre arbustos densos, um enorme lobo negro, deitado imóvel. Leander. Meu coração quase parou. Corri até ele, caindo de joelhos ao seu lado. Seu flanco estava machado de sangue onde uma bala havia penetrado. Sua respiração rápida e superficial. Seus olhos azuis, embora turvos de dor, me reconheceram imediatamente. Leander, sussurrei, tocando seu focinho gentilmente. Aguente firme. Um rosnado baixo foi sua única resposta, seguido por uma tentativa fracassada de se levantar. A bala de prata claramente o estava enfraquecendo muito além de um ferimento normal. Os passos e vozes dos caçadores se aproximavam. Não tínhamos muito tempo. Precisamos sair daqui, murmurei, mais para mim mesma que para ele. Olhei ao redor desesperadamente, buscando uma rota de fuga. A encosta íngreme à nossa esquerda oferecia algumas possibilidades. Cavernas, talvez, ou pelo menos abrigo temporário entre as formações rochosas. Mas como transportar um lobo ferido do tamanho de Leander? Você precisa mudar, falei urgentemente, segurando seu focinho entre minhas mãos, forçando-o a me olhar nos olhos. Volte à forma humana, Leander. Não posso carregá-lo assim. Seus olhos demonstraram compreensão, mas também dúvida. A transformação exigiria energia que ele talvez não tivesse. Você consegue, insisti, minha voz mais firme. Eu sei que consegue. Algo mudou em seu olhar, uma determinação renovada. Com um esforço visível e um gemido baixo de dor, seu corpo começou a mudar, os contornos lupinos derretendo e reformando-se na silhueta humana que eu conhecia. Em segundos, onde antes estava o enorme lobo negro, agora jazia um homem nu e ferido. A mesma ferida de bala agora visível em seu torso. Charlotte, ele murmurou, sua voz fraca. Você deveria estar no castelo. Ou longe daqui. Depois discutimos minhas escolhas questionáveis. Respondi, ajudando-o a se levantar. Agora precisamos nos mover. Tirei minha capa e a coloquei sobre seus ombros, tanto para fornecer algum calor quanto para cobrir sua nudez. Passando seu braço sobre meus ombros, começamos a nos mover lentamente para uma encosta rochosa. Cada passo parecia uma agonia para Leander, mas ele não emitiu um único som de dor. Podia sentir, porém, o calor anormal de seu corpo, a febre causada pela prata envenenando seu sistema. Ali! A voz de um dos caçadores soou perigosamente próxima. Vejo o movimento. Mais rápido, sussurrei, praticamente arrastando Leander para trás de uma formação rochosa. Mal havíamos nos ocultado quando o feixe de uma lanterna cortou a escuridão exatamente onde estivéramos segundos antes. Sangue fresco, declarou um dos caçadores. E pegadas humanas. Então é verdade o que dizem. Eles podem mudar de forma. Sigam o rastro, ordenou o outro. Eles não podem ter ido longe. O grande estava bem ferido. Continuamos nos movendo ao longo da base da encosta, buscando qualquer abertura, qualquer refúgio. Leander tornava-se mais pesado a cada passo, seu corpo lutando contra o veneno da bala alojada em seu flanco. Deixe-me,
murmurou ele finalmente, quando paramos para recuperar o fôlego atrás de uma grande rocha. Você tem chance de escapar sozinha. Nem pense nisso, respondi firmemente. Não vim até aqui para abandoná-lo agora. Um pequeno sorriso tocou seus lábios pálidos. Você é teimosa como Eleanor. Aparentemente é de família. A menção da minha avó despertou uma memória. Uma das muitas histórias que ela me contava sobre sobrevivência na floresta. Sobre como os predadores às vezes usam riachos para esconder seu cheiro. Apurei os ouvidos e, sim, o som suave de água corrente chegou até mim. Um riacho próximo, talvez parcialmente congelado, mas ainda fluindo. Vamos! Incentivei, renovando meus esforços para sustentá-lo. Só mais um pouco. O riacho apareceu à nossa frente depois de alguns minutos agonizantes. Um filete prateado sob a luz da lua, serpenteando entre as rochas. Seguimos seu curso, entrando na água gelada que chegava até nossos tornozelos. O frio cortante era quase insuportável, mas a água mascararia nosso cheiro, e as rochas esconderiam nossas pegadas. Após cerca de 50 metros, avistei o que procurava. Uma pequena abertura na base da encosta, parcialmente oculta por arbustos e quase invisível, a menos que se soubesse exatamente onde procurar. Uma caverna. Ajudei Leander a sair da água, seus passos agora tão fracos que precisava suportar quase todo o seu peso. Meio arrastando, meio carregando, consegui levá-lo para dentro da abertura, que se revelou uma caverna pequena, mas seca. Depositei-o cuidadosamente no chão rochoso, sua respiração agora alarmantemente superficial, seu corpo ardendo em febre. A bala, ele murmurou, os olhos semicerrados de dor, precisa ser removida. Engoli em seco, olhando para o ferimento que agora sangrava livremente. Eu não sei como. Saberá, respondeu ele, sua voz quase um sussurro. O sangue Luna sabe. Não tive tempo de questionar sua confiança inabalável em uma herança que eu mal começava a compreender. Do lado de fora, as vozes dos caçadores se aproximavam, seus feixes de lanterna dançando entre as árvores. Fechei os olhos por um momento, tentando acalmar minha mente acelerada. O que minha avó faria? O que uma verdadeira Luna faria? Instintivamente toquei o local onde meu amuleto costumava ficar, apenas para lembrar que o havia deixado no castelo. Mas de alguma forma, o gesto familiar me centrou. Olhei para o ferimento, deixando meus sentidos recém-despertados guiarem minha percepção. Podia quase sentir a localização exata da bala, como ela envenenava o corpo forte de Leander, como seu organismo lutava contra a invasão. Vou precisar de algo para extraí-la, murmurei, procurando ao redor na penumbra da caverna. Leander, com esforço visível, removeu algo de seu bolso. Uma pequena faca de caça com lâmina de prata. Irônico, murmurou com um fraco sorriso. Use-a. Peguei a faca, seu peso sólido estranhamente reconfortante em minha mão. Algo dentro de mim, uma sabedoria antiga que não sabia que possuía, assumiu o controle. Isso vai doer, avisei, posicionando-me ao lado dele. Confio em você, respondeu simplesmente, seus olhos azuis fixos nos meus com uma intensidade que fez meu coração saltar. Inclinei-me sobre o ferimento, permitindo que meus instintos guiassem minhas mãos. A lâmina penetrou a pele com precisão cirúrgica, buscando a bala alojada. Leander não emitiu um som, embora pudesse ver a tensão em cada músculo de seu corpo. Finalmente, a ponta da faca tocou em algo sólido. Com cuidado, manobrei a lâmina até extrair a bala, um pequeno projétil prateado coberto de sangue. Assim que a removi, uma mudança visível percorreu o corpo de Leander, como uma onda de alívio. Está feito, murmurei, pressionando minha capa contra o ferimento para estancar o sangramento. Mas precisamos limpar e enfaixar. Isso pode esperar, ele respondeu, sua voz já mais forte. A prata está fora, meu corpo fará o resto. Os caçadores ainda estão lá fora, lembrei, ouvindo suas vozes distantes. E a alcateia logo perceberá minha ausência, se ainda não percebeu. Leander tentou se sentar, fazendo uma careta de dor. Thorne assumirá o comando na minha ausência. Isso é ruim? Pode ser. Seus olhos encontraram os meus na penumbra da caverna, especialmente para você, se ele descobrir que você escapou. Não escapei.
Corrigi suavemente. Escolhi. Algo mudou em seu olhar. Uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes naquele rosto sempre tão controlado. Por quê? Perguntou simplesmente. Por que voltou, Charlotte? Você tinha sua chance de liberdade. Era a pergunta que eu mesma havia evitado desde o momento em que decidi seguir a alcateia na floresta, em vez de fugir para o mundo humano. Porque... Hesitei, buscando as palavras certas. Porque passei a vida inteira sentindo que algo estava faltando. Como se eu estivesse incompleta, buscando algo que nem sabia definir. Leander esperou em silêncio, seu olhar nunca deixando o meu. Quando você falou sobre minha herança, sobre o sangue Luna, sobre quem minha avó realmente era, respirei fundo. Foi como se uma peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixasse. Como se eu finalmente entendesse por que sempre me senti mais viva na floresta, porque sempre fui atraída pela lua, porque sempre soube coisas que nunca aprendi. O despertar, murmurou ele. Sim, e percebi que fugir significaria negar essa parte de mim para sempre. Meus olhos encontraram os dele. Eu não podia fazer isso, não depois de finalmente encontrá-la. E o casamento? Perguntou ele, sua voz cautelosamente neutra. Minha proposta baseada em dever e profecias? Um pequeno sorriso tocou meus lábios. Confesso que não foi seu argumento mais persuasivo. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, seguido por algo que parecia muito com diversão. Uma expressão que eu nunca havia visto nele. Freya me contou sobre Eleanor e Rowan, continuei. Sobre como ela fugiu carregando uma criança. Minha mãe. Leander assentiu lentamente. Meu tio. Nunca o conheci, mas cresci ouvindo histórias sobre ele. Um guerreiro feroz com coração gentil. Então somos quase família, comentei com um sorriso irônico. Não da forma que importa, respondeu ele, seus olhos intensos. Charlotte, quando propus nossa união, foi por dever, por honra à promessa de meu pai. Mas quando Thorne sugeriu reivindicá-la, sua mão encontrou a minha na escuridão, seus dedos entrelaçando-se aos meus, com uma intimidade que fez minha pele arrepiar. Percebi que meus motivos haviam mudado, completou, sua voz mais suave, que o que sentia não era apenas dever ou responsabilidade. Do lado de fora, o clamor repentino de vozes e movimentos interrompeu nosso momento. Os caçadores pareciam estar se reagrupando, talvez desistindo da busca noturna. Precisamos voltar ao castelo antes do amanhecer, disse Leander, tentando se levantar, antes que Thorne perceba sua ausência e a minha. Ajudei-o a ficar de pé, notando como seu corpo já parecia mais forte, o ferimento começando a cicatrizar a uma velocidade impressionante. Você está em condições de caminhar? Perguntei preocupada. Em breve estarei em condições de correr, respondeu com um pequeno sorriso. Nós, Lycans, nos recuperamos rápido. Observei pela entrada da caverna, certificando-me de que os caçadores haviam realmente se afastado. A floresta parecia temporariamente tranquila, a lua agora alta no céu, banhando a paisagem em luz prateada. Deixei seu amuleto Luna no castelo, confessei enquanto nos preparávamos para sair. Com uma nota. Que dizia: que fiz minha escolha, respondi simplesmente. Seus olhos buscaram os meus na penumbra. E qual é sua escolha, Charlotte Reed? Ou devo dizer, Charlotte Luna. Sustentei seu olhar, sentindo uma certeza que nunca havia experimentado antes. Escolho aceitar quem sou, filha de duas naturezas, herdeira de um legado que apenas começou a se revelar. Dei um passo em sua direção. Escolho Blackwood e seu povo. E escolho você, Leander. Não por profecias ou política, mas porque algo em mim reconhece algo em você de uma forma que nunca experimentei antes. Um sorriso lento surgiu em seu rosto. Não o sorriso contido que eu havia vislumbrado antes, mas algo pleno, transformador, que iluminou seus olhos e suavizou as linhas severas de seu rosto. Os Luna sempre foram conhecidos por sua sabedoria, disse ele, tocando meu rosto gentilmente. A jornada de volta ao castelo foi lenta, mas constante. Leander recuperava suas forças a cada minuto, e antes de chegarmos à metade do caminho,
Já caminhava quase sem meu apoio. Evitamos o acampamento dos caçadores, tomando um caminho mais longo pela encosta norte. Quando finalmente avistamos as torres do castelo de Blackwood, sob a luz prateada da lua, uma sensação estranha de pertencimento me envolveu. Como se, após uma longa jornada, finalmente estivesse voltando para casa. O que acontecerá quando voltarmos? Perguntei enquanto nos aproximávamos dos portões. Formalizarei minha reivindicação e sua aceitação perante o conselho, respondeu Leander. Haverá uma cerimônia sob a próxima lua cheia. E Thorn? Um brilho perigoso passou pelos olhos de Leander. Ele terá duas escolhas: aceitar minha liderança e sua presença, ou desafiar-me diretamente. E se ele escolher desafiá-lo, então descobrirá por que sou alfa, respondeu simplesmente, uma nota de aço em sua voz. Os guardas nos avistaram quando nos aproximamos dos portões, seus rostos exibindo surpresa e depois alívio ao reconhecerem Leander. Mensageiros foram enviados imediatamente para avisar o conselho e para buscar Freya, cuja experiência em cura seria valiosa, apesar da capacidade impressionante de recuperação de Leander. Fomos recebidos no pátio por Elara, cujos olhos dourados se arregalaram ao ver o estado de Leander, mas que sorriu ao notar nossas mãos entrelaçadas. Os caçadores, explicou Leander brevemente. Precisamos alertar os grupos que ainda estão na floresta. Thorn já enviou patrulhas quando você não retornou, informou ela, conduzindo-nos para dentro. Ele está no grande salão com o conselho. O grande salão estava repleto quando entramos. Conselheiros, guerreiros e outros membros da alcateia que haviam retornado prematuramente da caçada ao descobrirem o desaparecimento de seu alfa. Thorn ocupava o lugar central, próximo ao trono, claramente assumindo o controle na ausência de Leander. Seu rosto, quando nos viu, foi um estudo em emoções contraditórias. Alívio momentâneo ao ver seu alfa vivo, rapidamente substituído por uma máscara de desapontamento disfarçado e, finalmente, fúria mal contida ao notar nossas mãos unidas. O alfa retorna, anunciou em voz alta, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. E traz a humana, que deveria estar trancada em sua torre. Charlotte Luna fez sua escolha, declarou Leander, sua voz carregando uma autoridade que parecia ecoar nas próprias paredes do salão. Ela escolheu Blackwood, escolheu nossa alcateia. Um murmúrio percorreu o salão. Surpresa, especulação, talvez até aprovação de alguns. Uma escolha conveniente, observou Thorn com ironia, considerando as alternativas. Uma escolha feita livremente, rebati. Minha voz mais firme do que jamais havia sido naquele salão, e provada com ações, não palavras. Enquanto você liderava a caçada, Thorn, fui eu quem encontrou o alfa ferido na floresta. Fui eu quem removeu a bala de prata que o envenenava. Fui eu quem o trouxe de volta. O silêncio que se seguiu foi profundo. Percebi pela expressão de Thorn que havia cometido um erro estratégico. Ao desafiar abertamente a Luna que salvara o alfa, ele perderia o apoio do conselho e de grande parte da alcateia. Leander soltou minha mão e avançou um passo. Há caçadores na floresta, armados com balas de prata e determinados a encontrar evidências de nossa existência. Este é nosso verdadeiro inimigo agora. Não disputas internas por poder. Seus olhos percorreram o salão, encontrando-os de cada um dos presentes. A profecia fala que quando uma Luna retornar por vontade própria e unir-se ao alfa legítimo, a alcateia encontrará verdadeira paz. Charlotte Luna retornou. A escolha agora é nossa. Unidade ou mais divisão. Thorn permaneceu em silêncio, seu olhar calculista movendo-se entre Leander e eu. Qual é sua escolha, Thorn? Perguntou Leander diretamente. Lealdade à alcateia unida ou um desafio ao seu alfa? O momento se estendeu, tenso como a corda de um arco prestes a disparar. Podia sentir o peso de dezenas de olhares, a respiração coletiva contida. Finalmente, Thorn deu um passo à frente. Por um instante terrível, pensei que ele faria o impensável. Desafiar Leander ali mesmo, na frente de todos. Em vez disso, para minha surpresa, ele se ajoelhou. Minha lealdade é com Blackwood, declarou, sua voz carregando uma nota de derrota que não conseguia disfarçar completamente. Com a alcateia e seu alfa.
Um suspiro coletivo percorreu o salão, seguido por aclamações e uivos de aprovação. Leander assentiu solenemente, aceitando a submissão de Thorne com dignidade. Mas quando seus olhos encontraram os meus, vi a mensagem silenciosa ali. Esta não era uma vitória completa, apenas uma trégua temporária. Thorne havia recuado estrategicamente, mas sua ambição permanecia. Isso, porém, era um problema para outro dia. Freya avançou através da multidão, seus olhos sábios avaliando o ferimento de Leander e depois me estudando com um novo respeito. Você fez o que precisava ser feito, comentou baixinho enquanto examinava a ferida já cicatrizando. Como uma verdadeira luna, um mês depois, sob a luz de outra lua cheia, a cerimônia de união foi realizada no alto da montanha mais sagrada de Blackwood. A alcateia inteira testemunhou quando Leander e eu trocamos votos antigos, palavras em uma língua que eu nunca havia aprendido, mas que, de alguma forma, meu sangue reconhecia. O amuleto Luna, que por gerações havia sido passado de luna para luna, agora repousava novamente em meu pescoço. Um símbolo não apenas de minha herança, mas de minha escolha consciente de abraçá-la. Quando a lua atingiu seu ápice no céu, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez, senti a transformação percorrer meu corpo. Não completa como a dos Lycans puros, mas o suficiente para sentir meus sentidos expandirem exponencialmente. Minha conexão com a floresta e a alcateia aprofundar-se além do que jamais imaginei possível. Ao meu lado, Leander se transformou no majestoso lobo negro que eu conhecia. Seus olhos azuis brilhando com uma inteligência e emoção completamente humanas. Juntos, corremos sob o luar. Ele em sua forma plena de lobo, eu ainda predominantemente humana, mas com o coração e o espírito de Luna finalmente despertos. A profecia havia se cumprido. A Luna retornara, e com ela, um novo capítulo começava para a alcateia de Blackwood. Um capítulo de cura, unidade e, talvez, eventualmente, paz verdadeira. Quanto aos caçadores, nunca mais retornaram àquelas montanhas. Talvez os rumores de lobos monstruosos tenham sido descartados como folclore local exagerado, ou talvez tenham encontrado um destino sombrio nas profundezas da floresta. Algumas histórias, como minha avó costumava dizer, são melhor deixadas não contadas. Nos meses que se seguiram, aprendi muito sobre minha herança, sobre os poderes únicos do sangue Luna, sobre como mediar conflitos e curar feridas, tanto físicas quanto as mais profundas, que dividiam a alcateia há gerações. Thorne eventualmente encontrou seu lugar como um beta eficiente, canalizando sua ambição para proteger a alcateia contra ameaças externas em vez de buscar divisões internas. Sua lealdade, embora inicialmente forçada, tornou-se genuína com o tempo, especialmente depois que meus poderes Luna ajudaram a salvar sua companheira durante um parto difícil. E Leander, meu companheiro, meu alfa, meu amor. Sua força e liderança floresceram ao lado da minha intuição e diplomacia. O que começou como uma aliança política transformou-se em uma parceria profunda, baseada em respeito mútuo, compreensão compartilhada e, eventualmente, um amor que transcendia as barreiras entre humano e Lycan. Às vezes, nas noites de lua cheia, quando corremos juntos pela floresta antiga de Blackwood, penso em minha avó Eleanor, em sua coragem ao fugir para proteger a filha que carregava, em sua força ao construir uma vida nova entre humanos, em sua sabedoria ao me preparar, mesmo sem palavras diretas, para o destino que eventualmente me encontraria. Dance para nós nas correntes. Haviam ordenado no dia de minha captura. Mas agora, sob a luz da lua, danço livremente, não como prisioneira, mas como Luna, não em correntes, mas em harmonia com a natureza selvagem que sempre existiu dentro de mim, esperando apenas pelo momento certo para despertar. E ao meu lado, sempre vigilante, sempre protetor, corre o rei Alfa que se levantou para me defender quando eu era apenas uma estranha, e que agora compartilha comigo não apenas um trono,